Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Querido Gabriel Benedito Isaac Chalita, meu querido amigo Chalita, Gabriel Chalita, seja muito bem-vindo ao Horário Nobre. É uma honra para mim poder entrevistar uma pessoa que eu admiro tanto, tenho tanto carinho, um amigo. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Marcelo. Você sabe que eu tenho uma admiração profunda por você. Carinho e admiração, que são duas coisas diferentes, né? Exato. Carinho pelo ser humano que você é, por esse homem espiritualizado que você é, por esse homem que né, vive a generosidade na relação com as pessoas, na relação com o mundo, e admiração pelo profissional que você é, né? Um pensador do direito, um grande advogado, né? Uma pessoa que abraça as suas causas com muita convicção. Então, quando você me convidou para estar aqui nesse horário nobre, a única resposta possível seria sim, né, Marcelo? Muito obrigado, querido Gabriel. Muito obrigado. Nosso querido Gabriel Chalita, advogado, professor, escritor, ex-vereador, ex-secretário, ex-deputado federal, apresentador de programa, fundador da Casa do Saber. Eu ficaria aqui meia hora falando só sobre as suas qualidades e tudo aquilo que você construiu em tão pouco tempo. Me conte, por favor, aonde você nasceu, quando, como eram seus pais, sua vida na infância, sua família. Conte para nós de onde vem Gabriel Chalita. Marcelo, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, chamada Cachoeira Paulista. Fica no Vale do Paraíba. O Vale é uma região muito linda, fica entre duas serras, né? A Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Então, as lembranças que eu tenho na minha infância são lembranças belíssimas, assim, de natureza. Cachoeira, tem muitas cachoeiras também, tem muitas trilhas, é uma cidade pequena, que as pessoas se conhecem. Hoje a cidade deve ter mais ou menos 30 mil habitantes, mas quando eu nasci era bem menor ainda, então todo mundo conhecia todo mundo. Meu pai, ele demorou muito para casar, ele casou com 40 e poucos anos, minha mãe era bem mais jovem. Eles se conheceram quando meu pai, que morava em Cachoeira, foi para Taubaté assistir um jogo do Corinthians. E aí, andando na calçada, ele viu minha mãe. E se apaixonou pela minha mãe no primeiro momento que viu a minha mãe, né? E as pessoas diziam que ele não ia casar, porque meu pai gostava muito de cuidar dos pais dele, dos meus avós, que vieram do Líbano, né? Os pais do meu pai vieram do Líbano. E a minha mãe nasceu na Síria. Minha mãe não é brasileira, né? Ela nasceu na Síria. E aí eles se encontraram em Taubaté, e é uma história bonita, assim, né? Os dois foram muito apaixonados um pelo outro. Eu acho que muito da sensibilidade que eu tenho até nos meus textos, na minha maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, vem dessa fonte inicial da minha vida, que é a relação dos dois. Uma família que teve muito sofrimento, nós perdemos 2 irmãos, né? Isso é muito doloroso para uma família, né? Uma mãe, um pai, enterrar um filho. Lá morreram 2, morreu um que tinha 21 anos, que era meu segundo irmão, e morreu um que tinha com 33 anos, foi o terceiro irmão, né, o Sávio Júnior. E eu vi isso, né, a dor da minha mãe, a dor do meu pai, ao mesmo tempo a fé do meu pai. Meu pai era um homem de uma simplicidade tão grande, assim, né, eu tenho tanta admiração por ele. As lembranças que eu tenho dele, meu pai morreu em 1999, e acompanhou muito da minha vida, né, os meus passos, e tinha muito orgulho de mim, né, por ter um filho escritor, e ele que não, né, praticamente não pôde estudar. Meu pai foi feirante, foi servente de escola, depois ele teve uma pequena loja, foi aumentando, até se fez como um homem muito rico até para a cidade, né? Deixou um legado financeiro, inclusive grande, mas o legado moral dele, que para mim foi mais significativo, né? Eu tenho assim as lembranças de gestos dele. Eu acabei de lançar um livro agora, 2 livros, e um dos livros é um livro de poemas, e tem um poema que chama As Mãos do Meu Pai. Quem leu foi a Beth Goulart, né? E eu fiquei lembrando daquilo, por que eu brincava com as mãos do meu pai, por que eu me sentia acariciado pelas mãos do meu pai. Então, a minha infância, Marcelo, foi uma infância de interior, que geralmente é uma infância muito bonita. Era mais bonito ainda, né? A gente
os nossos dias quentes, era muito raro, acho que na época alguma casa ter ar-condicionado, né? A segunda casa que nós moramos depois tinha ar-condicionado, mas a primeira, onde eu nasci e tal, não. Então, nos dias quentes, as famílias ficavam nas calçadas, né? Colocavam as cadeiras nas calçadas e ficavam conversando, e a gente brincava ali. E eu fui cultivando muito isso, né? De ouvir pessoas, de brincar com pessoas, de viver as pessoas, de trabalhar na loja do meu pai. Eu tinha uma lojinha, meu pai deixava eu ter uma lojinha, mas a minha lojinha era uma banca na loja dele. Eu ficava sentado vendendo linha, armarinhos assim, tinha a loja grande dele. Aí depois ele me promoveu e eu fui trabalhar na loja com ele, né? E eu via como é que ele tratava as pessoas, né? Assim, eu tenho cenas dele, assim, tinha uma senhora que ia muitas vezes para a loja e não comprava nada. Ela falava e não comprava nada. E eu falava assim, pai, por que o senhor dá tanta atenção para ela se ela não compra nada? E meu pai, o que me custa ouvir, filho? Ela não tem ninguém para escutar. E aí eu ficava, né? Na verdade, ouvir é amar, né? Você ouvir as pessoas. Nossa, eu falaria horas assim de quantas ações generosas eu vi do meu pai e mãe, né? Como esses dois moram dentro de mim. Minha mãe faleceu faz pouco tempo, mas ela é viva dentro de mim. Os dois são vivos dentro de mim. E eu acho que é ali que eu comecei a beber esse amor pelo ser humano. Assim, com toda a modéstia, eu acredito que todas as profissões que eu fui abraçando, os ofícios que eu fui abraçando da minha vida, tem uma coerência nessa crença que eu tenho pela pessoa humana. Apesar das sujeiras que há no mundo, né? De tantas... de tantos descartes, de tanta violência, de tanta agressão ao humano, eu não perco a esperança ou a crença, ou a certeza de que o ser humano é um projeto que deu certo. Gabriel, nos conte sobre os seus irmãos. Quantos eram? Então, Marcelo, meus pais tiveram 4 filhos, né? Eu, na verdade, nem podia ter nascido, porque minha mãe perdeu o primeiro filho, então, em tese, eu seria a 5ª gravidez, né? E foram todos cesariana, todos os partos dela foram cesarianos. E na época, né, eu tô com 51 anos, era uma gravidez de risco. E ela contava isso, né, com muito carinho, que ela decidiu que eu nascesse. E tem uma outra história interessante também, que ela... Por favor, conte para nós. Minha tia fez uma promessa, a irmã dela, né, tia Leila, de que se eu nascesse, minha mãe não morresse, eu nascesse bem, porque o meu irmão anterior nasceu com Down, né, com síndrome de Down. E ela também teve muitos problemas na gestação com ele, tá? Então, se fosse tudo bem comigo, eu ia me chamar Benedito. Ela fez promessa para São Benedito, a minha tia. E aí, quando eu nasci, minha mãe não quis, e eu fui assim, nenhum problema na gravidez, nem nascimento, nada. Nasci com 4,5 kg. E aí é, ela não queria colocar Benedito, porque não tinha nenhum Benedito na família, tal. E ela foi perguntar para um padre, né, que era um monsenhor muito sério, assim, e falou: minha irmã fez essa promessa, a promessa não é minha, é da minha irmã, e eu não queria colocar Benedito, tal. Falou: mas por que a promessa? Não, se ele nascesse bem, se eu ficasse bem, se ele, né, nascesse vivo. Falei: ele nasceu vivo? Nasceu. Você está bem? Estou bem. Então põe a Benedito, né? Aí minha mãe conta que o padre saiu, depois um padre mais jovem foi visitar, aquela coisa do interior, né? Todo mundo visitando, nasceu a criança. E aí esse padre mais jovem, minha mãe perguntou de novo, e o padre falou assim: mas que nome a senhora queria colocar? Falou: quero colocar o nome do meu pai, que é Gebrail, né? Em árabe, que é Gabriel. Aí o padre falou: não tem problema, nome de anjo, pode colocar Gabriel, não tem problema nenhum, né? Aí minha mãe disse que o padre estava saindo, e falou assim: mas para não criar confusão com o santo, por que não coloca Gabriel Benedito, então? E eu chamo Gabriel Benedito por causa dessa promessa. Muito Então, bom. hoje, nós temos 2 irmãos, o meu irmão mais velho, que foi, né, que é o mais velho, e eu, o caçula, ficamos nós 2, né, porque os 2 do meio, o Sávio e o Júnior, morreram. E lá em Cachoeira Paulista, você, então, estudou. Foi lá que você fez todo o teu ensino até a universidade. Conte para nós a sua vida. Em Cachoeira Paulista, eu estudei numa escola primeiro que chamava Serelep, né, que é uma escola de educação infantil. Depois eu estudei numa escola pública, onde eu dei aula também, que é uma escola estadual. Incrível. E era uma excelente escola, doutora Evangelista Rodrigues. Assim, eu tive 4 professoras, né, 3 professoras, na verdade,
ali no primário que foram incríveis, primeiro ano foi uma professora chamada Elizabeth, e no quarto, Angélica, que foram duas grandes professoras, já são falecidas, mas a professora que me marcou muito ali era uma professora que chamava Helena Porto de Barros Gomes, que deu aula para mim no segundo ano e no terceiro, porque a gente fez abaixo-assinado para ela continuar dando aula. E essa professora, ela foi fundamental na minha vida, pela maneira com que ela tratava o ser professor. Eu nunca me esqueço numa frase, no terceiro ano, em agosto, quando ela disse para a gente assim, né? Enfim, acabaram as férias. Então, para mim, era uma grande declaração de amor. A gente, sem perceber, professor, brinca, né? Nossa, passou muito rápido, olha a gente aqui de novo. Aquela mulher dizendo, enfim, acabaram as férias. Ela dava uma demonstração tão bonita, tão profunda, de que o lugar que ela gostaria de estar no mundo era numa sala de aula. O prazer que ela tinha era ser professora, era estar numa sala de aula. E isso, para mim, foi muito significativo. A professora, ela gostava que chamasse pelo nome inteiro, né? Helena Porto de Barros Gomes. Ela contou uma história para a gente, para explicar isso. Mas ela tinha uma estratégia que toda sexta-feira ela ou contava uma história ou ela lia uma história para a gente. No momento mais legal da história, ela parava a história e dizia assim, na segunda-feira, a professora Helena Porto de Barros Gomes continuou a história. Ele, não, termina a história, o que acontece, né? Nessa época não havia internet, as bibliotecas não tinham os livros, né, para os alunos, então a gente passava o final de semana tentando imaginar qual era o desfecho daquela história de Monteiro Lobato, dos irmãos Grimm, ou uma história que ela mesma inventava, né? Então aí segunda-feira a gente, e aí a história? Então com isso ela tinha uma coisa de alimentar em nós esse prazer pelo saber. Estudei lá até a quarta série. A partir do quinto ano, antigamente já mudamos tanto o nome disso, né? Mas é verdade. Primeiro ginásio, agora seria o ensino fundamental 2, o Fundi 2. Eu fui para Lorena, uma cidade próxima de Cachoeira, para estudar com padres salesianos, que foi uma experiência riquíssima na minha vida, porque o grande conceito da educação salesiana é educar com amor, né? Dom Bosco, ele recuperava aqueles adolescentes, né, revoltosos, tal, pelo meio do amor. Tudo é amor na visão salesiana. E ali eu comecei a participar dos oratórios festivos, das gincanas culturais, pedagógicas. Então lá eu estudei do quinto ano, né, até o último ano do ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio, onde eu resolvi ser padre. Então ali foi uma experiência muito legal na minha vida. O primário foi incrível também na escola pública, a escola salesiana foi super importante. Eu tive grandes professores, né? Pessoas muito apaixonadas pela educação, e havia essa dimensão festiva que eu prego nos meus livros, que tem muito dentro de mim. Saber e sabor são palavras da mesma origem. Essas coisas não caem, né, Marcelo? Você tem influências, né? E eu fui sendo influenciado por isso. E junto com isso, aí eu tenho duas experiências também muito fortes na minha vida. Uma é uma experiência do asilo. Minha mãe fazia um trabalho voluntário no asilo, perto de casa. E eu ia com ela desde pequeno nesse asilo, desde 2, 3, 4, sempre, desde sempre. E aquele asilo fecundou em mim o escritor, mais até do que as escolas, né? Sensacional. Porque primeiro por ouvir histórias, né? Eu tinha um prazer de ouvir histórias, e lá tinha uma senhora chamada Ermelinda, que era uma professora aposentada, e ela falava muito. E ninguém tinha paciência de ouvir as histórias dela, e eu tinha. Então eu ficava sentado a tarde inteira com ela, né? E a gente ficava ouvindo, assim, vendo, né? O pôr do sol no vale é deslumbrante por causa das montanhas, né? E eu ficava ouvindo, tomava café com ela, e eu incorporava as palavras. Ela falava assim, não, eu morava em São Paulo, e eu pegava uma condução que fazia baldeação na luz para chegar ao Limão, né? Baldeação. Aí minha mãe, onde você vai, Gabi, né? Eles me chamavam de Gabi lá. Eu falei, eu vou ao banheiro, mas vou fazer uma baldeação na cozinha. Eu queria usar as palavras que eu ouvia da dona Ermelinda. E ela me emprestava livros também, contava histórias, emprestava livros, né? E é muito interessante que ela tinha uma cultura
impressionante, mas ela não tinha com quem conversar, então ela gostava de falar, né? Mas com a cabeça ótima. E eu fui lendo livros que não eram muito próprios para quem tinha 6 anos, 7 anos, né? Li Sartre nessa época, Machado de Assis, Clarice Nossa. Lispector. Ela amava Clarice Lispector. Então, eu com 8 anos fui lendo tudo de Clarice Lispector. E era E, muito interessante que às vezes eu lia, eu voltava e ela falava assim, e aí, você leu? Eu falei, li. Você gostou? Eu falei, gostei muito. Você entendeu? Eu falei, não entendi nada, mas eu gostei muito, né? E ela falou assim, não faz mal, as palavras são mágicas e quando você menos perceber, elas vão entrando em você. Continue lendo, né? Minha mãe não incentivava a leitura, mas minha mãe achava que leitura fazia mal para a gente, para a cabeça, para o olho. Minha mãe comprava livros por metro, né? E deixava as estantes cheias de livro, mas não era para ler, era para deixar lá enfeitando. Então, os livros que eu lia eram os livros do asilo. Então, essa mulher também foi uma mulher fundamental na minha vida. Depois, com 11 anos, eu escrevi o meu primeiro livro, incentivado por ela. Eu aos li 11. aos 11 anos. Ele foi publicado com 12 anos. E com quantos anos você foi para Lorena, para a quinta série? Você tinha quanto? E que eu comecei a escola mais cedo. Comecei com 5 para 7, 8, 9, com 10 para 11 anos. 10 para 11 Era, você pegava o ônibus sozinho e ia para Lorena, que era muito os meus comum livros, na nossa infância. A gente pegava o ônibus sozinho, era muito comum. muito, Você ia para Lorena, passava o dia amanhã estudando, lá, só manhã. amanhã e voltava à tarde já, né? Perfeito. Era interessante que tinha o passe, né? O ônibus lá era o pássaro marrom e tinha uma... você comprava, não sei se eram 30 ou 50. Nossa, era o máximo aquilo, né? Você ter o cara carimbar. As É. alegrias da infância, elas são alegrias muito simples, né? Coisas muito gentis. Esses dias meu irmão estava lembrando uma história que nessa época aí, 9 anos, 8 anos, nós estávamos indo para o Rio, porque uma parte dos irmãos do meu pai moravam no Rio e outra parte em São Paulo. Ainda tem uma irmã, né, uma tia minha que tem 98 anos que mora no Rio e eu tenho um tio que mora em São Paulo. E a gente estava indo e teve um caminhão que aconteceu alguma coisa e caiu uma galinha. E eu fiz meu pai parar o carro para pegar a galinha. A gente levou a galinha para o Rio, na casa do meu tio, irmão dele. Meu pai falou assim, filho, você tem certeza? E meu pai tinha uma doceira. Eu falei, não podemos deixar a galinha assim, né? Aí a gente Abandonada. levou caixa para a galinha, voltou para casa com a galinha, não podia matar a galinha de jeito nenhum, né? Ficou a galinha até lá, eu tomando com a galinha, morreu de velha, e a galinha que caiu do caminhão teve uma vida incrível, né? No final do ensino médio, eu gostava de política também. Eu me lembro que quando a Ivete Vargas foi em Cachoeira, eu era criança e eu achei lindo o jeito que ela falava, né? O discurso forte, assim, tal. E aí eu subia em cima da mesa e fazia discursos. E eu inventava palavras, assim, tal, né? E isso era 6, 7 anos, assim, eu não tinha nem livro ainda. Aí meu pai falava, filho, você fala bonito, mas essas palavras não existem. Você precisa, tudo sem nexo, filho. Não faz mal. E aí eu gritava, senhores! Meio imitando, assim. Então, eu olhava a política, né? Tinha um prefeito lá por que você não faz uma fonte luminosa na praça? Eu era uma criança, assim, participativa, né? Mas eu queria te perguntar por que você, então, mudou o rumo da sua vida, deixou de ser padre e fez outro caminho? Então, aí eu entrei no seminário, mas meu irmão tinha acabado de falecer num acidente de carro. Ele tinha 21 anos e eu tinha 15. Eu estava no acidente de carro com ele. Ah, E aí minha mãe ficou muito mal e era a época de eu entrar no seminário. Então, eu entrei no seminário com 16. Eu terminei o ensino médio com 16 anos. E já entrei na filosofia nessa idade, com 16 anos. E aí o bispo permitiu que eu ficasse em Cachoeira com a minha mãe. Eu ia e voltava para o seminário, porque o seminário era em Lorena também. Aí nasce uma outra experiência incrível na minha vida, que foi ser seminarista em Bananal. E aí o Montoro, que era governador de São Paulo, ele foi passar uma Semana Santa em Bananal. E eu fiz as homilias, assim, o padre deixava eu falar, tal. E o Montoro ficou, assim... encantado. E é tão engraçado, Marcelo, que nessa época eu tinha uma profundidade literária por tudo que eu lia.
filosófica, assim, né? Porque eu estudava muito, eu lia muito, já tinha escrito essa coleção de catequese e tal, mas eu era muito, assim, desconectado da política, propriamente dita. Eu tinha aquela lembrança da Ivete Vargas lá, tinha uma lembrança do Darcy Ribeiro também, e só. E aí, quando falava assim, o governador quer falar com você, o governador... Eu falei, manda ele esperar, né? Porque eu era meio que um sucesso das senhorinhas de Bananal. Foi linda a experiência minha para Bananal. Eu visitava as casas, né? Colocava batina, ia levar comunhão, ia visitar doente e tal. Então, eu era um ídolozinho em Bananal, né? Naquela época. Falei, manda ele esperar. Tá? E eu acho que eu não dei tanta atenção, mas ele ficou tão encantado com aquilo e a gente começou a estabelecer uma relação ali. E eu queria ir para esses movimentos de jovens, de coisa e tal. E ele meio que proibia, né, o bispo, assim, né? É uma coisa, tal, tal. E teve um desses anos também que eu fui no Carnaval no Rio. E achei o máximo o Carnaval no Rio, né? E aí o padre que foi comigo, que foram alguns padres, e eu fui junto. O padre falou, nunca diga isso para o bispo. Eu falei, mas por que não? Não fiz nada de errado. Eu falei, não pode, você... Eu falei, não posso ir para o Carnaval, porque você foi... E aí começou um conflito dentro de mim mesmo. E eu fui ter uma conversa com o bispo, assim, dizendo assim, olha, eu não quero ninguém mandando em mim. Assim, eu não quero ter dono. Eu gosto da... E não foi uma conversa... Ele gostava tanto de mim, o bispo, e eu também gostava tanto dele, né? E aí eu disse para ele, eu falei assim, eu quero sair um pouco do seminário para pensar, porque eu não namorei direito, né? Eu tive 2 namoradinhas. Assim, eu preciso pensar. Eu queria dar um tempo. Nesse dar um tempo, um primo meu tinha sido candidato a prefeito na outra eleição e ele ganhou por número de votos em Cachoeira. Porque assim, tudo isso eu morava em Cachoeira. Eu ia para Bananal para fazer a pastoral e estudava em Lorena. E ele não era meu primo, era casado com a minha prima, né? Uhum. E eu gostava muito gosto muito dela, né? A dona Lúcia. E ele ganhou a primeira eleição, mas foi uma eleição que ele era PDT, né? Ganhou o PDS, porque você somava os votos dos candidatos da legenda. Então, na soma dos votos, como ele era sozinho no partido dele, ele ganhou de longe, mas os 3 ele acabou não ganhando. Aí a minha prima veio e falou assim, ela era psicóloga, falou assim, é uma experiência fora da coisa, por que você não se candidata a vereador? Você fala, porque eu falava muito isso, de cuidar de crianças de rua. E nisso tudo, eu ajudava esse padre também, a cuidar das crianças no Embaú, a pegar. Falar, política vai te abrir portas para fazer coisas incríveis, né? Aí eu resolvi me candidatar para vereador, para ajudar o meu primo a ganhar a eleição. E ganhei, estourei de votos, né? Meu irmão esses dias falou assim, olha, eu vou te dar os vídeos dos comícios da época. Porque você falando assim, né? Porque eu falava assim, temos que transformar Cachoeira Paulista numa terra de irmãos. Eu me lembro isso, porque era uma coisa, eu tinha uma coisa de terra de irmãos, né? Porque não é possível que algumas pessoas tenham oportunidade e outras não, que algumas pessoas possam estudar e outras não, tal. Isso com 18 anos, né? 18 para 19 anos. Aí eu ganhei, virei presidente da Câmara, foi uma experiência muito... Aí eu conheci o Alckmin nessa época. E eu virei né? Quem é esse menino que ganhou? E o Montoro falando de mim, né? Nisso eu estava no PDT por causa do Darcy Ribeiro, porque eu conheci o Darcy Ribeiro e o meu primo, eu casado com a minha prima, que era do PDT, que ganhou a eleição também, né? E ali foi um elemento dual dentro de mim. Por um lado, era muito legal a dimensão da política, né? O que eu fiz na cidade, né? Em pouco tempo ali na Câmara, semanas de consciência política. Por exemplo, você vê que Cachoeira Paulista é uma cidade pequena, eu criei uma semana de consciência política, foi um dia o Montoro, o outro dia Erundina, o outro dia o Maluf, o outro dia o Afif, e outro dia era o Caiado, que tinha sido candidato a presidente. Aí foi o Covas, aí a gente criou uma semana de cultura, Valmor Chagas, Célia Leão, Célia Helena, que era mulher do Raul. E foi assim, era uma coisa atrás da outra que ia fazendo na cidade, né? E o Montoro me deu um conselho ali, assim, eu tinha acabado a filosofia e começado o direito em Taubaté. Você fez filosofia onde? No seminário, em Lorena. Perfeito. Quando eu entrei, que era na mesma escola, os padres salesianos que tinham a escola e a faculdade, que eram 3 anos só. Então, eu me formei com 18 anos e aí fui para o direito. Eu entrei em Taubaté porque eu era vereador, né?
Vereador e o direito. Política e o direito. Presidente da Câmara e universitário de direito. Aí, você sabe que teve uma outra coisa interessante também? Eu era vereador e fui numa palestra do Temer em Aparecida, e eu era o presidente da Univale, eu era o secretário-geral, era a União dos Vereadores do Vale do Paraíba. E o Temer estava falando da Constituição de 88 e das duas descentralizações, né? A espacial e do ponto de vista do poder municipal e entre os poderes, da relação entre os poderes. E eu achei incrível direito constitucional, não sei o quê. Eu até falei isso algumas vezes para ele, né? Eu fui falar e eu falei, né? Um jovenzinho falando, quem é esse secretário? Era o secretário-geral que chamava da Univale e tal. Aí eu comentei com o Montoro que eu ia fazer direito, né? E isso eu me comunicando com o Montoro. E fiz o vestibular em Taubaté, na Unital, passei e comecei a fazer o direito lá. Aí eu estava no 19, 20 anos. O Montoro falou assim para mim: eu queria muito que você viesse para a PUC. Você tem que fazer direito na PUC. Faz vestibular, vem para a PUC e vem estudar comigo, vem me ajudar em São Paulo, né? Aí eu era vereador em Cachoeira ainda, fiz vestibular na PUC, mudei para São Paulo e comecei a estudar o direito na PUC. Nisso eu comecei a estudar junto o mestrado na PUC. Aí eu mudei para São Paulo. E vinha, porque as sessões de Câmara em Cachoeira eram a cada 15 dias. Eu não era presidente, eu fui presidente no primeiro biênio, nos 2 primeiros anos, né? Então, aí eu vim para São Paulo, bem, mas nisso eu pulei um pedaço. Com 15 anos eu virei professor. Eu estava no último ano do ensino médio e eu virei professor nessa escola que era Evangelista Rodrigues, por causa de uma professora que ficou grávida, não tinha professor para dar aula, e eu fui dar aula de matemática. Então eu comecei a minha carreira de professor no estado com 15 anos de idade e nunca deixei a sala de aula. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu dava aula no estado, lá no Severino, que aí eu dei aula em outras escolas também. Eu dava aula numa escola de freiras, que era o Santa Teresa lá, dava aula na faculdade de psicologia, porque eu estava fazendo direito, mas eu já tinha filosofia, e dava aula no colégio, eu já dava aula num monte de lugar, né? Aí eu mudo para São Paulo, começo a trabalhar com o Montoro no ILAN, no Instituto Latino-Americano, e comecei a dar aula no Santa Cruz também. Teve uma vaga de professor no Santa Cruz. Aí eu era completamente louco, assim, pela quantidade de viagem, volta para lá e pega, mas era a minha cidade, também queria estar perto do meu pai, da minha mãe, aqui. Então, essas experiências. E aí o Montoro colocou na minha cabeça também que eu não deveria ser candidato a prefeito lá, que eu devia primeiro construir a minha carreira intelectual, filosófica, e se eu quisesse, quando eu quisesse, eu ficaria na política. Mas ele dizia assim: Chalita, você precisa ter escolha. É muito ruim quem está na política e não tem escolha. Veja o meu caso. Eu sou professor na PUC, eu sou escritor, eu perco uma eleição, a vida segue. E você não vai ficar só na política. E aí eu não fui candidato, então eu fiquei um tempo fora da política. E quando eu comecei a dar aula no Santa Cruz, depois eu virei diretor do Peridomos, né? Aí eu tinha decidido que eu não mais voltaria para a política. Não tinha... Eu gostei e não gostei da primeira experiência política. Então, assim, tinha coisas interessantes e tinha coisas... Eu via como é que os vereadores agiam para continuar vereadores, né? Numa cidade pequena, né? Por exemplo, na minha cidade, na legislatura anterior, um presidente da Câmara tinha matado um vereador. Presidente que me antecedeu. Depois eu fui... E foi uma história horrível para a cidade e tal. Então eu falei, eu não quero saber de política. E eu fui me apaixonando por São Paulo, né? Sem deixar as minhas raízes, mas dar aula no Santa Cruz, né? Até hoje eu encontro alunos que foram meus alunos no Santa Cruz, num outro colégio que eu dei aula, chamado Colégio Friburgo. Por exemplo, o filho do Nalim... Ficava na Zona Sul, né? Isso. Os filhos do Nalim estudaram lá. E o Renatinho, que é filho do Neto, conheço. foi meu aluno nessa época. O Renato. Não sabia. Ele foi meu aluno. Quando eu dei aula no Friburgo, eu devia ter 22 anos, 23 anos. Incrível. Que incrível. Aí eu fui para cá, né? E você não tinha terminado ainda a faculdade de Direito? Não, eu não tinha terminado, mas eu fazia Direito e o mestrado juntos, na PUC. Terminei o mestrado em Direito, o mestrado em Sociologia Política, 1 ano antes de terminar a faculdade de Direito. Aí, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu comecei ao mesmo tempo o mestrado em Direito e o doutorado em Semiótica, juntos.
Aí eu terminei o doutorado em semiótica e o mestrado em direito juntos. Uma semana de diferença, fazendo os dois trabalhos. Aí eu entrei no doutorado em direito também. E tudo isso incentivado pelo Montoro, dando palestras no mundo por sugestão do Montoro. Então, o Montoro tinha uma palestra na Alemanha. Não podia ir, eu ia dar palestra para ele. E aí Montoro ia para a Espanha. Você tem que conhecer a Konrad Adenauer, você tem que ir para a Complutense de Madrid, é uma grande experiência tal. Isso foi me abrindo um caminho, assim, eu tenho uma gratidão pelo Montoro, porque, na verdade, eu tenho muita gratidão a Deus pelas pessoas que foram surgindo na minha vida. Mas, aos poucos, eu fui me apaixonando por São Paulo, né? Pelas amizades que eu fui fazendo, né? Aí tem, por exemplo, olha uma outra história incrível. Eu estava ainda em Cachoeira quando eu lancei um livro chamado Mulheres que Mudaram o Mundo. Eu fui no programa da Hebe, inclusive, para lançar esse livro. E eu dedicava esse livro a algumas mulheres, entre elas Lígia Fagundes Telles. Mas a Lígia era uma admiração que a dona Ermelinda tinha lá atrás, que eu tinha. Depois uma outra grande escritora, né, que eu conheci em Cachoeira, chamava-se Ruth Guimarães. Ela até eu consegui trazê-la para a Academia Paulista de Letras, eu já estava na Academia Paulista, e ela é uma mulher que assim o mundo reconhece como uma grande escritora, e o Brasil está fazendo o centenário dela agora. O Guimarães Rosa era fascinado pela obra dela, o Antônio Cândido disse que ela é uma das maiores escritoras, e eu ia na casa da Ruth Guimarães também. Aí eu já estava no ensino médio, né? E ia para o asilo, ainda tinha Ermelinda, mas a Ruth Guimarães, ela me ensinava grego, ela falava, ao mesmo tempo que ela conhecia profundamente filosofia, literatura clássica, grego, chegava o vizinho dela, ela morava numa chácara cheia de galinhas, assim, né, embaixo de perto do Rio Paraíba, de um pontilhão, e aí vinha o vizinho, ô, comadre, e aí aquela mulher que estava me ensinando grego, ela parava, ô, compadre, chove ou não chove, comadre? O que você acha? E ia. Ela tem um livro que chama Filhos do Medo, que é uma obra em que ela analisa como é que o caipira concebe o demônio, né? Como é que ele foi criando essa... Ela tem um tratado sobre Pedro Malazarte, o livro dela, Água Funda, mas era uma mulher tão grandiosa e que não teve um grande recomendo. A história está fazendo aos poucos, né? Hoje saem muitas publicações sobre ela, mas eu tive a honra de um dia, né, na academia, trazer. Mas deixa eu voltar à história da Lígia. Aí, eu dedicando o livro para a Lígia, uma das mulheres, e aí eu consigo, com um professor lá do Vale, que uma vez esteve com a Lígia, que conhecia tal, o telefone da casa da Lígia, Fagundes Telles. Aí eu ligo, moleque do interior, né, 20 anos, mulheres que mudaram muito, acho que eu tinha 19. Enfim, aos 20 anos eu já tinha uns 15 livros publicados, foi um atrás do outro, assim, né? Aí eu ligo para ela, falo assim, meu nome é Gabriel Chalita, eu acabei de escrever um livro que chama Mulheres que Mudaram. É mesmo? Do que trata o livro? Eu falei, olha, eu fiz uma pesquisa de grandes mulheres. Então, eu faço uma análise da Florence Nightingale, da Joana d'Arc, da Florence Nightingale. Como é que um menino tão jovem conhece quem foi Florence Nightingale? E aí fui falando, Isadora Duncan, e ela ficou ouvindo assim, falou, mas o que eu posso te ajudar, menino, né? Ela me chamava de menino depois. Eu falei, então, eu gostaria que a senhora fosse ao lançamento do meu livro. A editora conseguiu um bar que chama Lanterna, em São Paulo, que fica num bairro que chama Vila Madalena, eu não sabia nada, né? E que é mais ou menos perto da Paulista. Tudo eu falava era mais ou menos perto da Paulista, porque a única coisa que eu tinha na cabeça era Paulista. Né? Era referência. Ela falou, não, eu sei onde é. Eu falei, o dia tal. Ela falou, não prometo que eu vá, mas eu vou me esforçar. Quando eu cheguei com a minha mãe e eu vi a Lígia na entrada do carro, ela chegou antes de mim. Nossa! Aí eu parei e comecei a chorar, assim, falei, meu Deus, é a Lígia Fagundes Telles, eu não acredito nisso, né? E nessa época, eu já era muito amigo do Alckmin, né? Porque aí eu conheci ele como vereador, tal, o Alckmin estava, assim, mas o Alckmin era meu amigo e era um deputado, né? Assim, as pessoas não conheciam. Mas a Lígia, para mim, era assim, meu Deus, essa mulher veio, né? E aos poucos eu fui fazendo a minha, né? Fui conquistando os meus... O dirigir o Pueridomus foi uma experiência riquíssima na minha vida. Mas então você conhece o Alckmin, você está formado em Direito e você está numa situação que você recebe o convite para a política? Sim. Aí, como eu já tinha sido vereador, eu tinha deixado a política, estava dirigindo o Pueridomus e tal.
o Covas ganha a eleição, o Montoro ganha a eleição para deputado federal nessa época, Eu lembro. e ele começou a me incentivar a participar de alguma coisa do governo do Covas. Então, no começo, assim, eu ia para a Fundação Padre Anchieta, eu tinha achado interessante até. O Alckmin Depois vice, era né? o Alckmin vice, o Alckmin tinha ganhado para vice. Mas quem Perfeito. mais queria aí que eu entrasse era o Montoro. O Alckmin, assim, meu amigo, tal, mas achando bonito a parte do Pueridomus, e em algumas palestras a gente se encontrava, eu falava para ele e tal. O Alckmin não tinha. O Alckmin perguntou se eu queria algum conselho na época. Eu falei que não queria. Aí o Montoro também falava assim: você não quer ir para a Fundação Parente, você não quer. E eu, assim, o Covas não me conhecia direito até então. Conhecia superficialmente. Quem me amava era o Montoro, né? Mais do que o Alckmin até. O Alckmin gostava de mim e tal. Mas assim, o Montoro tinha uma coisa meio meu paizão, né? E eu falava assim, mas eu estou tão feliz dirigindo escola, eu estou dando resultado. Porque depois desse encontro com a Beth, eu virei diretor do Peridomos, né? E fiquei 4 anos lá. Aí o Alckmin perguntou se eu queria alguma coisa, eu falei assim, não, realmente eu não quero. Eu quero te ajudar, assim, o que eu puder fazer voluntariamente, eu vou te ajudar. Morre o Covas. E aí ele vira governador, e ele perguntou de novo, eu falei que também não queria. E nisso a Lu estava próxima, né? Falei, então me ajuda no fundo. Eu falei, se for uma coisa A Lu voluntária, eu Alckmin. ajudo. A Lu Alckmin. Se for uma coisa voluntária, eu te ajudo. E aí eu comecei a ajudar a Lu. Mas assim, a minha amizade maior, sempre as pessoas falam assim, a Lu levou você para o Alckmin. Não, a minha amizade era o Alckmin, né? A Lu eu conheci depois, adorava, né, os dois. Mas aí eu comecei a ajudar a Lu no fundo, e a gente criou um negócio chamado Universidade Cidadã. E no dia que nós criamos a Universidade Cidadã, e assim, estava lotado, né? Era parceria com a OAB, com o Judiciário, o Ministério Público, com faculdade e tal. Acabou o Alckmin e falou assim, Chalita, você tem que me ajudar. De verdade, você tem que me ajudar. Isso que você falou da FEBEM, por que você não cuida da FEBEM? Me ajuda, vamos, eu vou montar uma Secretaria da Juventude, que eu preciso ter uma prática de juventude e eu quero você de secretário. E eu fiquei angustiadíssimo, porque assim, num primeiro momento eu não queria. Eu estava legal ajudando o fundo, mas eu adorava o que eu estava fazendo fora da política. Mas a história de trabalhar com a FEBEM, aquilo foi tão sedutor para mim, né? Aí eu aceitei. Aí ele criou a Secretaria da Juventude e eu voltei para a política, mas no aspecto técnico ali, né? De cuidar, a juventude incorporou, né, esporte e lazer, a gente começou a criar quadras da juventude. Eu fiquei menos de um ano nessa secretaria, porque tinha 2 áreas que estavam, né, mais problemáticas na avaliação do governo, que era educação e segurança, e ele queria né, mudar a segurança e mudar a educação. E aí ele me chamou para ser secretário de Educação, né? Ainda antes da reeleição dele. E aí eu fui para a Secretaria de Educação. E aí, assim, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu tenho uma gratidão pelos professores, assim, eu encontro professores, né? Foi o período de não greve no Estado, de calmaria na relação com sindicatos, de construção da escola da família, escola de tempo integral. Era isso que eu queria falar com você. Começou tão difícil, Marcelo. Assim, o meu primeiro momento com os professores, eu fui num evento em Águas de Lindóia e me chamaram assim, né? Aquela vaia dos professores. Existia um ódio do Estado, tinha um ódio de secretário, né? E eu falei com uma calma, assim, falei, olha, meu pai foi servente de escola, eu sou professor, vocês não me conhecem. Eu queria contar uma história. E aos poucos eu senti que eu fui conquistando. E eu fui para o estado inteiro junto com eles, né? E nenhum projeto educacional no estado foi criado sem que eles participassem. E assim, eu dizia muito isso para o governador, eu falei assim, a gente nunca vai mentir para eles, a gente criou uma rede do saber. Até assim, esse ano não dá para ter aumento, né? Caiu a arrecadação, lei de responsabilidade fiscal, aí eu fazia uma videoconferência para explicar por que não teria aumento. E eles acreditavam tanto no que eu dizia, era tão bonito assim, eu recebia todos os sindicatos, não tinha guerra, né? Eu lembro uma vez que eu estava chegando na Zona Leste e estava a POSP na porta, né? Aí assim, e liga, e o secretário adjunto, cuidado, não vai, é muito perigoso. Eu falei, mas por quê? Eles não são bandidos, são professores. E eu cheguei, desci, cumprimentei todo mundo da POSP, beijando, eles me olhando assim, porque eles tinham raiva do meu cargo, não era de mim. Eu falei, vocês não querem entrar e participar do evento? Querem falar lá? Porque assim, né, a secretária anterior não permitia que sindicato participasse ou que falasse e tal. Aí eles entraram e falaram, xingaram o governo, falaram. Aí eu ouvi e falei assim, olha, eu concordo com quase tudo que vocês falaram. Tem algumas coisas que eu não posso dizer o que eu não concordo. E assim começou uma relação, né? E Diálogo.
foi um período maravilhoso. A escola da família, ela virou um marco, que era essas escolas abertas em finais de semana, com a participação dos pais, as escolas em tempo integral, que eu tinha aprendido com Darcy Ribeiro, que era o sonho do Anísio Teixeira, que era o sonho do Paulo Freire. A gente fez 500 escolas aqui. E que é o sonho de um modesto e humilde advogado também, que quero muito lhe ouvir com relação a esse ponto, porque esse ponto me é muito caro. Minha família tem uma creche há 55 anos. Lá na creche a gente cede as salas para que a prefeitura em Diadema, para que a prefeitura de Diadema possa colocar professores e dar aula na nossa creche. Então, e eu vejo muita coisa desde que eu nasci, porque eu nasci e cresci na creche. Nós temos muita coisa em comum, eu e você, assim, mas muita mesmo, coisa impressionante ouvindo a tua história. Meu pai mais velho, um monte de coisa. Mas o que eu queria lhe perguntar, e é por isso tanta afinidade também, né? Nada é por acaso, mas o que eu queria lhe perguntar era com relação à escola em tempo integral. Me conta um pouco como é que foi essa experiência, se ela deu certo, por que não deu certo, se continuaram, por que não continuaram. Me conta um pouco sobre a escola de tempo integral. Então, eu me lembro de conversar muito com o governador naquele momento e falar assim, olha, eles estão só 4 horas por dia na escola. Vamos passar para 5 horas primeiro, todos os alunos, né? A gente já tem condições, tem recursos para isso, estudou. Então, 1 ano depois, a gente conseguiu aumentar o currículo para 5 horas, né? Tudo discutindo com professores, né? Eu criei uma central de atendimento ao professor, tudo era votado. As matérias que nós teríamos no currículo ou não, tudo era votado com os professores. Aí depois eu falei para ele, a gente passou para 6 horas no ensino médio, que já foi um passo, assim, impressionante, né? Eu falei, agora a gente precisa chegar a 9 horas por dia na escola. Uau. Mas vamos começar com escolas de ensino fundamental, aquelas que quiserem. Ninguém será obrigado, mas a comunidade vai ter que se reunir. A gente fez um fórum, chamava Fórum Escola dos Nossos Sonhos, né? Isso já tinha a escola da família, então a família participava mais na escola. Com a redução da violência caindo, a gente recebeu prêmios internacionais pela escola da família e tal. E aí a gente conseguiu, no primeiro ano de implantação, o Estado tinha, à época, quase 5.000 escolas, 10% delas abriu o dia inteiro. Principalmente escola de ensino fundamental. Eu acho que não é o caminho você começar tempo integral com o ensino médio sem ter tido tempo integral no ensino fundamental. Até porque esse menino do ensino médio mais pobre, ele toma conta do irmão dele. Então não dá para o irmão ficar um período só na escola e ele os 2 períodos. Então vocês têm que começar com o ensino fundamental. E aí a gente começou com essas escolas sem polêmica. Isso é muito incrível. A pessoa fala, os alunos fecham as escolas, ficam com raiva tal. Se eles se sentirem valorizados, participando do processo, a escola é deles. Eu trabalhava com o conceito de pertencimento. Por exemplo, uma das ações mais importantes que a gente tinha no final de semana era os pais com os filhos pintarem as escolas, fazerem mosaicos, fazerem grafitagem. Aí ninguém picha a escola, porque é deles, pertence a eles, né? Então a gente fez um currículo super instigante para um primeiro ano de experiência em 500 escolas. E nós tínhamos um caminho para, em 5 anos, todas as escolas serem de tempo integral. Mas aí o governador saiu para ser candidato à reeleição, eu saí junto com ele, eu quis sair junto com ele, e aí não teve continuidade, né? Infelizmente, a escola da família meio que foi piorando. Ela não morreu até hoje, porque depois quando ele voltou a ser governador, voltou um pouco à escola, mas não foi aquilo que foi no passado. Tinha um outro detalhe da escola da família, ela veio antes do ProUni, e a escola, eu fiz uma parceria com as faculdades. O aluno da escola pública que entrasse numa faculdade, a gente pagava metade da faculdade dele, desde que a faculdade desse a outra metade, e aí ele trabalhava numa escola no final de semana. Ele voltava para ajudar a escola onde ele estudou. Esse programa, assim, os Estados Unidos vieram aqui para aprender com a gente, Espanha, ele virou assim uma... E aqui, enfim, foi um momento que eu me desiludi muito da política, né? Teve um atrito aí de 2 alas do PSDB, e aí eu acabei decidindo que quando eu vi aquela briga e eles mexendo na educação, naquele momento eu decidi que eu nunca mais voltaria para a política. Mas eu acabei voltando 2 anos depois, o que eu ia dizer. Porque o Geraldo Alckmin foi candidato a prefeito e ele
foi abandonado pelo PSDB, né? O PSDB, né? O governo resolveu apoiar o candidato que estava na prefeitura, não tinha nada, o candidato estava na prefeitura, mas eu me senti no dever de ajudá-lo na campanha dele, Lealdade. porque todo mundo tinha abandonado, de lealdade. E eu acabei ganhando a eleição, fui vereador mais votado no Brasil naquela eleição, e ele não ganhou a eleição, né? Mas eu, nesse momento, Marcelo, eu já tinha uma desconfiança grande, assim, eu falei, meu Deus, no mesmo partido as pessoas destroem um projeto educacional porque elas têm uma imaturidade, elas têm um egoísmo, elas querem deixar a marca delas. Agora, isso não aconteceu só aqui, isso aconteceu... Você sabe que tem uma carta do Monteiro Lobato para o Fernando de Azevedo falando sobre o Anísio Teixeira e sobre as injustiças que o Anísio Teixeira estava sofrendo. O grande educador que era Anísio Teixeira e como é que o projeto dele estava fazendo água, né? O que aconteceu com a saída do o Paulo Freire na prefeitura de São Paulo, depois dele veio o Cortella e foi uma fase incrível na educação do município. E quem veio depois também destruiu o que eles fizeram, né? O Darcy Ribeiro a mesma coisa. Verdade. Os CIEPs eram caros no Rio, tal. Caro é ignorância, né? Caro é o que você vai gastar com a violência depois. É, Mas era escola de tempo integral, todos esses conceitos de escola de tempo integral, né? é. Aí o que aconteceu é o seguinte, né? Eu ganhei para vereador, virei presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, foi uma votação muito expressiva e estava havendo um movimento, né? Assim, de uma candidatura no PSDB que assim, eu tinha... O tempo passa, eu não sou uma pessoa que guarda rancores às pessoas, né? Mas eu tinha ficado muito decepcionado com o grupo ligado ao Serra ali, né? No PSDB, que eu era mais do grupo do Montoro, depois do Alckmin e tal. E quando o Serra resolveu ser candidato a presidente, eu acabei não querendo, né? Estar junto com ele nesse processo e resolvi eu fui para o PSB, eu saí, troquei do PSDB, fiquei todos esses anos no PSDB e fui para o PSB. A Erundina estava lá, tinha muito respeito por ela, o Márcio me convidou, mas em tese eu ia sair candidato ao Senado, né? Fui para o PSB para isso. Acabou na época dando um problema, não saí candidato ao Senado, fui candidato a deputado federal, mas foi ótimo, né? Foi um dos mais votados também, fui o segundo mais votado, foi o Tiririco mais votado, eu fui o segundo, uma votação impressionante, professores, né? Essa Quase coisa do 600 mil votos. mas foi incrível isso. E aí eu virei, fui para a Câmara, e aí o PMDB me chamou para ser candidato a prefeito de São Paulo, que me deu uma lembrança dos tempos do padre Benevides em Cachoeira, de fazer o bem, Foi uma campanha tão legal para prefeito, mas foi tão legal, porque assim, não tinha PMDB estruturado em São Paulo, eu fui montando, a gente fez um negócio que chamava PMDB Ouve os Bairros, né? E foi tão bonito aquilo que a gente fez. Eu me lembro com tanta saudade dessa campanha, porque era um momento assim, eu tinha tanto sonho de ser prefeito de São Paulo, de cuidar da São Paulo pobre, de dar as mesmas oportunidades para ricos e pobres, né? E eu fui indo nas pontas, mas eu tive um prazer tão grande. Eu não ganhei a eleição, mas eu não fiquei mal. Eu fui muito bem votado, né? Tive quase 15% dos votos, né? Um partido que não tinha aliança, né? Não era PSC que nos apoiou, mas era pequenininho, né? Então não tinha força. Nós não tínhamos nenhum vereador e elegemos 4 vereadores, tal. Mas eu não fiquei chateado de não ter ganhado a eleição. Depois eu apoiei o Haddad no segundo turno, foi super legal a campanha. Apoiei o Haddad sem querer nada, me convidou para ser secretário, eu não fui no primeiro momento e tal. Mas aí aconteceu a coisa que mais me doeu na vida, assim, né, política. Surgiu um dossiê contra mim e foram abertos 11 inquéritos no Ministério Público contra mim nesse momento, né? Como é que você conseguiu conviver com essas injustiças, tanto jurídicas, né, de investigações, de processos, quanto na mídia? Marcelo, foi o período mais dolorido da minha vida, assim. Claro, perder mãe, perder pai dói mais do que isso. Mas, assim, tirando essa dimensão, porque o primeiro jornalista, eu nem sabia disso, que ligou para me perguntar, que era um jornalista da Folha, eu fiquei tão pasmo com as perguntas que... Na campanha já, uma jornalista, né, tinha falado assim, olha, tem um cara dizendo que estão fazendo um dossiê contra você e tal... Né, um tal de Ivo Patarro, não sabia nem quem era, a pessoa que é ligado ao, né, o Walter Feldman, que eu não sei. Eu falei assim,
não é possível, né? Não existe isso. E eu nunca dei bola para isso, né? Porque foi uma coisa, né? Assim, não estava isso na minha cabeça. E aí acabou a campanha, eu não ganhei, mas estava feliz também, né? Foi uma campanha tão linda, eu saí forte da campanha, animado, ia presidir a comissão de educação na Câmara. Meu sonho de educador era o momento de fazer o Plano Nacional de Educação, tudo bem, lembrando do Montoro, inclusive, que perdi a eleição e estava feliz dando aula, né? Quando esse jornalista veio, eu fiquei tão pasmo com as perguntas, né? Que eu tinha dinheiro na China, Chan depositou 50 milhões. A feitura de um dossiê é uma coisa tão nojenta, porque eles pegam uma série de coisas verdadeiras, reais da sua vida, e misturam com um monte de coisa mentirosa. Então, assim, assinou o Promed com o Haddad. Tinha assinado com o Paulo Renato, inclusive, né? Com isso, desviou 50 milhões para não sei o quê. Fez a reforma no apartamento, fulano pagou não sei o quê, comprou o software não chegou. Assim, eu não tenho essa informação, mas é tão absurdo isso. Mas é interessante, Marcelo, que a primeira, quando saiu, eu falei, nossa, é tão ridículo isso, que não é possível que as pessoas acreditem nisso, né? Aí saiu a segunda, a Veja fez uma matéria horrorosa, né? E a história dos promotores, foi um promotor que, né, enfim, de má fé, depois foi um promotor que teve uma denúncia no MP de falsificação, de falsidade ideológica, não era uma pessoa, né, tão correta assim. Ele fez esse movimento todo, só que a mídia, que sempre me tratou muito bem, né, de repente, assim, eu vi que jornalistas que conversavam comigo, falaram assim, nenhuma história dele para em pé. Teve uma pessoa de um grande canal de televisão que foi entrevistar, porque eles pegaram um cara, né? Eles entrevistavam as pessoas falando assim, você é um livro em homenagem ao Xalita, assim que era o dossiê. Você pode falar alguma coisa sobre ele? E foi um monte de gente que trabalhou comigo. Eu falei assim, eu preciso fazer um contraponto. Você sabe alguém que não gosta dele? Você sabe, não sei, porque eles queriam achar alguma personagem que não gostasse de mim para virar personagem disso, né? Um dia eu vou escrever isso com calma, porque isso pode virar um filme interessante, não por mim, para que as pessoas saibam o que acontece, o que é essa sujeira política tal, né? O que montam, né? O que montam, né? É uma coisa, sob o ponto de vista jurídico, nada aconteceu, tudo foi arquivado, né? Um promotor tentou denunciar, tal, o juiz não aceitou a denúncia, porque, imagina, 50, depois, olha... Que bom que o juiz era sério e era sereno e justo, né? Olha, isso foi incrível, assim, até... Mas eu lembro que quando saiu a história dos 50 milhões na China, que o jornalista falou comigo, falou, então prova que você não tem 50 milhões na China. Eu falei, mas por que China? Eu nunca fui na China, não conheço a China, não conheço ninguém da China. Como é que eu provo isso? E o jornal deu, né, um grande jornal. Como é que eu faço prova negativa? Aí o mesmo jornal depois disse que eu não poderia ter dinheiro em Pequim, que é um sistema comunista fechado, então não tem como eu ter. Como se eu tivesse tido, porque foi vocês que falaram que eu tinha, né? Então, assim, né, nada aconteceu juridicamente, né, não tive problema. Mas, meu amigo, é uma dor na alma horrorosa, né? É uma coisa, assim, a injustiça. E aí, isso eu era deputado, eu estava no PMDB, né? Assim, queriam me lançar para o Senado, falei, olha, eu nunca mais, não vou ser candidato, não tenho como ser candidato, não quero saber mais de política e tal. E aí aconteceu um fato interessante, né? O Alckmin sempre muito correto comigo nisso, né? O Haddad também. Aí o Haddad falou assim, Xalita, eu confio em você, cara. Venha ser o meu secretário de educação do município. Eu falei, Haddad, eu não quero saber de política. E ele ficou um mês para me convencer, porque eu falei, não quero mais. Eu falei, os professores te amam, Xalita. Eu falei, não amam. Os professores acham que eu tenho dinheiro na China. Eu falei assim, ninguém acredita nisso, cara. Você está aumentando isso e tal, né? E eu falei assim, meu Deus, cada cidade que eu vou, o amor que os professores têm por mim. E não é só São Paulo, porque, né? Aí tem a carreira eu sou testemunha disso. Um dia, eu não sei se você lembra, um dia nós voltando de Brasília, pegamos o mesmo voo. Nós sentamos lado a lado, eu e você. Da metade para o fim do avião, eram professores que estavam voltando de Brasília de um seminário, de um congresso. Essa metade do avião fez fila, veio até você, te beijar, te agradecer, falar um monte de coisa para você, e eu virei fotógrafo. Fui eu que tirei as fotos de todos os professores com você, dentro do avião. Foi uma loucura aquilo. Os professores te amam, não são só os professores, né? Quem não te ama não é do bem. Mas aí,
E isso que você está falando assim me dá uma responsabilidade imensa, né? Eu fui para Manaus um dia para dar palestra. Aliás, o governador me convidou. Eu tive vários convites de secretários de vários estados depois disso. Tinham 10 mil professores em Manaus. Teve gente que andou 25 dias de barco para ir na minha palestra lá. Então, isso me dá uma responsabilidade tão grande. Mas eu disse não para o Haddad no primeiro momento, né? Aí eu fui para o Rio, eu estava escrevendo lá, terminando uma coleção com o Maurício de Souza, e vazou, assim, porque aí eu tinha comentado uma coisa no PMDB, ou no PMDB, e saiu que eu deveria ser o novo secretário de Educação. E aí eu liguei para ele e falou, olha, não fui eu que vazei, ele falou tal. Mas aí foi tão interessante que eu comecei a olhar no meu Facebook, né? O que tinham de professores de São Paulo dizendo bem-vindo, Chalita, aí do bem-vindo. Cara, eu fiquei tão emocionado com aquilo, eu falei, meu Deus, eu tô deixando de fazer um trabalho que eu acho que pode ser legal, porque eu fiquei magoado com pessoas do mal, mas eu tenho que olhar para as pessoas do bem, né? E aí eu, né, enfim, aceitei. Foi uma experiência linda também no município, linda. A gente criou 100 mil vagas de creche. Aí a gente fez as escolas de tempo integral no município de São Paulo, sem polêmica. Os padrões de qualidade da educação infantil. A gente criou um programa chamado Na Mesma Mesa, né? Que eu estava na Capela de Socorro e um professor chamado Amauri, ele disse, por que a gente não pode comer junto, né? Alimentação escolar se sobra para as crianças. E assim, sobra, e não tem aqui próximo, em outro lugar, quem tem dupla jornada, não pode, não tem problema. Aí a equipe, não pode, você está louco, isso é verba do FNDE, não pode, mas a prefeitura não completa. Mas não, e aí a gente ficou numa discussão, né? Eu falei isso para o Haddad, ele chamou o Barreirinha lá, né, que era o procurador-geral, falou assim, tem que ter um jeito, não é possível, assim, não vai gastar mais, o professor vai poder comer, quando eu falei a frase, o professor vai poder comer junto com a criança. Aí o Barreirinha falou, junto? Não, junto a gente poderia criar um projeto pedagógico, porque se for um projeto pedagógico, pode. Eu falei, então vamos criar isso. E a gente criou um programa chamado Na Mesma Mesa. Professores, ideia de um professor, né? Sensacional. Então, agora, passado isso, eu olho assim, e depois eu tive outros convites, tive agora vários convites e tal, mas assim, não está dentro de mim que a contribuição que eu tenho que dar agora seja na política. A contribuição que eu sinto que eu tenho que dar é como escritor, é como conferencista, palestrante, como professor. Durante esse período da pandemia eu fiz uma live de filosofia, comecei fazendo todos os dias para ajudar as pessoas em casa, né? No meu Facebook chegava a ter 200 mil pessoas acompanhando tal, né? Então eu acho que eu tenho uma responsabilidade tão grande de levar os valores que eu acredito, que assim, eu não me sinto confortável humanamente de estar na política. Eu acho que a politização do judiciário, do MP, não é nem o ativismo judiciário, porque o ativismo judiciário, mesmo você criticando, você pode compreender um pouco. Você fala assim, não, mas eles estão preocupados que o legislador deveria ter legislado sobre isso e não legislou. Eles estão preocupados que esse polo nuclear da dignidade da pessoa humana ela tem uma efetividade. Isso tudo bem. Agora, quando você tem o MP ou o judiciário politizado no mau sentido, partidarizado. Tenulado. Risco, né? Eu tenho duas perguntas para você. A Vamos primeira é minha direta. Qual é o perfil do teu eleitorado? Ele é de esquerda, ele é de centro, ele é de direita? Quem é teu eleitorado? Quem votava no Gabriel Chalita e se ele for candidato, vota? Eu acho que eu tenho, assim, professor é um eleitorado que eu sei que é muito fiel mesmo, eu via na campanha de deputado, de vereador, é muito forte, né? Professor tem uma tendência mais de esquerda, então assim, eu tenho um eleitorado bastante forte da esquerda, por todos os trabalhos que eu fiz na FEBEM, pela minha relação com uma parte da igreja mais de esquerda e tal. Eu tenho muita gente de direita, de classe média alta, né? Professor do IBMEC, da PUC, e assim, o tipo de discurso que eu faço, assim, eu me dou muito bem com a parte da igreja, que é uma parte da igreja mais conservadora também, e eu tenho profundo respeito, tenho uma relação ótima, dei várias palestras na CNBB para os bispos, então tem uma linha de direita, né, onde eu moro, Higienópolis, assim, na classe média alta de São Paulo, acho que olha com respeito, né, para a minha trajetória, pela minha carreira, pelos meus livros. É interessante que quando tentaram me convencer a sair candidato nessa eleição, quando me mostravam pesquisa, eu falava assim, olha, você não tem rejeição em eleitor de lado nenhum.
a direita não te vê com desconfiança, a esquerda não te vê com desconfiança, então você tem um elemento dialogal lindo, né? Mas eu queria te dizer que a segunda pergunta está muito claro. A segunda pergunta vem de uma querida amiga nossa, em comum, que é a Micarla. Opa. A Micarla mandou uma pergunta para você. Ai, que alegria, Marcelo, estar com você mais uma vez aqui no Horário Nobre, né? E dessa vez com Gabriel Chalita. Gente, duas feras, hein? Num só programa. Que programaça esse! Mas Gabriel Chalita, que já antes de ser meu amigo, já era fonte de inspiração. Porque ele é essa fonte de inspiração para todas as pessoas que têm amor no coração, que têm Deus no coração. Então eu quero me inspirar. A gente chegou na primavera, né? Olha as flores aqui em casa aparecendo. E eu quero me inspirar nessa primavera para perguntar, Gabriel, nesse mundo, e principalmente no Brasil, onde a política está tão cinza, com pessoas tão amorfas assim, tão sem cor, tem espaço ainda para um Gabriel Chalita cheio de cor, cheio de pluralidade? Tem esse espaço ainda na política brasileira para você, Gabriel? Ainda é um sonho a política? Micala, como é bom ver você, ouvir você, ver o momento lindo que você está passando na sua vida, né? Casamento de novo, filhos dando certo, né? Uma família linda, 2 filhos lindos que você tem. Então, Micala, assim, eu posso ajudar os políticos. Se eu for chamado para dar sugestões, para falar de educação, de cultura, se eu puder fazer alguma coisa voluntariamente. Um dos governadores, né, que me convidou para ser secretário no início da gestão passada, eu disse que não me via em nenhum cargo político mais, mas que eu poderia ajudar voluntariamente. Eu não tenho esse sonho mais dentro de mim na política. Eu tenho um sonho literário dentro de mim. Eu tenho um sonho de cada vez mais escrever com crianças. Essa semana eu tenho um lançamento com Maurício de Souza, uma coleção linda de crianças, né? E eu tenho um projeto enorme nos Estados Unidos, que o Stan Lee faleceu, mas o projeto perdura, sobre a Amazônia. E eu quero fazer isso da minha vida, né? Já fiz 50 anos, eu acho que eu pude dar uma contribuição na política, como vereador, deputado, como, né, presidindo comissões de direitos humanos, educação, como secretário, mas a política ela se transformou, infelizmente, num espaço muito perigoso. E eu acho que eu não tenho mais essa coragem que eu já tive um dia. Não vou lá, vou enfrentar. É muito complexo, né, pela estrutura partidária que tem o Brasil hoje, pela maneira com que né, setores que deveriam ter uma imparcialidade, não necessariamente uma neutralidade, né? Eu sou professor de Universidade de Direito e eu sei que nem Kelsen queria uma neutralidade, mas que poderiam ter uma visão da justiça acima das suas pretensões pessoais. Isso acaba contaminando muito, né? E como eu tenho uma carreira como escritor e eu preciso respeitar os meus leitores, né? São 10 milhões de livros vendidos, né? Agora cheguei à marca de 90 livros publicados, livros traduzidos. Eu acho que isso mistura. Eu não quero que alguém leia um livro meu e fale, isso aqui é uma campanha política, eu não quero ter que passar o que eu passei, de chegar para um promotor, né? Nesse inquérito que eu estava dizendo, e eu fiz, né, um levantamento de todos os livros que eu escrevi, quanto eu vendi, cada um deles, tal. O promotor olhando para mim e falou assim, mas por que você vende tanto livro e eu não? Porque eu, assim, meu Deus do céu, né? Comecei a escrever com 12 anos de idade. Então, o meu problema é que muita gente compra livro meu, né? Isso é tão... Enfim, né? Eu admiro, eu tenho muitos amigos na política, apoio as pessoas na política, isso sim, incentivo. Depois, esses dias eu fiz uma reunião em casa com jovens deputados de estados diferentes do Brasil, uma bancada muito legal da educação, né? E a gente conversou muito sobre isso, eu dei uma série de ideias, isso com o maior prazer. Os prefeitos que forem eleitos em cidades diferentes, né? Teve vários prefeitos com isso assim, você conversa com o meu secretário, você aceitaria ser meu secretário de educação? Eu falei, não. Você conversa com ele, falei, pode passar um dia comigo, assim, modestamente, né? De tudo que eu estudo educação no mundo, esse ano, por causa da pandemia, eu não viajei tanto, mas eu tenho dado palestras no mundo todo de educação, né? Tive 3 viagens gigantes pela China, trabalhando com educação, pela Finlândia, Espanha, Israel, Canadá, Polônia agora virou, né, um outro país que melhorou seu ponto de vista educacional. Isso com o maior prazer, ajudar as pessoas que eu percebo que tem vontade, que tem essa coragem, sim. Agora, estar num cargo
político ou disputar. E assim, e veja, não é um problema disputar a eleição, porque eu sempre amei disputar a eleição. Eu adoro gente, adoro abraçar gente, ouvir história, pegar isso não é um problema. Mas, né, no modelo político que a gente tem hoje no Brasil, eu não tenho força, até admito isso, eu tenho, acho que uma fragilidade interna, mas não me vejo nesse lugar. Vou lhe fazer uma pergunta muito pesada. O mal venceu? O mal consegue tirar as pessoas de bem da política? Consegue, Marcelo. E assim, o que eu estou dizendo da minha experiência, eu tenho muitos amigos que seriam incríveis em cargos que já tiveram, que foram secretários, técnicos, pessoas brilhantes, que não aceitam entrar mais, jamais, né? Jamais. Eu dei o exemplo do filho do Nalini, né? O Nalini que presidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi corregedor-geral de Justiça. De repente, em inquérito, em ação, porque pagou o aposentado com o Fundeb, com a parte dos 30% destinados à educação. Sim, é evidente, é que a pessoa, quando lê, não sabe o que é. Então, se leva... Mas o Nalini... Então, o Nalini pegou os 6 bilhões. Não, assim, as injustiças que as pessoas vão sofrendo, você fala assim, você quer um dia voltar para isso? E assim, e não é que não gostou da experiência, o problema não é a ação. Infelizmente, assim, olha, eu dou aula em doutorado em Direito e mestrado em Direito, eu tenho alunos promotores, juízes, que são brilhantes, corretos. Eu tenho muito respeito pelo MP, pelo Poder Judiciário, pela Polícia Federal. Agora, ali há algumas pessoas que não conhecem, inclusive, a beleza da própria carreira, que essas pessoas, elas fazem mal para a justiça. Eu gosto muito do último livro do Bobbio, né, que é o Elogio da Serenidade, que ele também teve essa angústia com a política, porque ele também foi político, quando ele resolve nunca mais ser político também, né? E ele olha e fala assim, olha no que estão transformando a justiça. Essa ausência de serenidade, essa ausência de compreensão do agir humano, né? Então, eu acho que essa pandemia, né, ela me ajudou em muitas coisas. Ela foi um momento muito triste para mim, né? Um momento de despedida da minha mãe, meu grande amor, né? Nós nos falamos. Minha mãe não morreu de Covid, mas ela ficou internada 5 meses na UTI. E passei esses 5 meses da minha vida com ela. Eu acompanhei. Meu aniversário foi com ela, você acompanhou, eu dando bolo com minha mãe, ela falando comigo. Sua tia junto. Tia junto, né? Hoje eu tenho a minha tia para cuidar. Eu acho que foi um momento que é tão interessante isso, né? A gente precisa de vida interior, né? Hoje eu vou dar uma palestra sobre os versos de ouro de Pitágoras. E Pitágoras, há 2.500 anos, né? 500 antes de Cristo, falava sobre essa necessidade que o ser humano tem que ter de ter uma conexão com ele mesmo, de refletir sobre as suas escolhas, né? De fazer um pacto com aquilo. Eu me lembro que quando eu estava nessa história lá do dossiê, né? Uma pessoa veio e falou assim, eu tenho um dossiê contra esse cara que fez isso com você, tal, tal. Eu falei, meu amigo, eu nunca fiz dossiê na minha vida e eu nunca vou fazer. Não sei fazer, não quero aprender. E eu não Você tem que conversar com o outro lado, não é comigo. Essa conversa do mal não é comigo. Mas graças a Deus que a gente tem também, como você muito bem frisou, em todas essas carreiras, pessoas extraordinárias, vocacionadas, pessoas do bem, que sabem a sua missão institucional e que são contra esses colegas que abusam e que fazem as coisas erradas. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu te diria assim, do que eu conheço, e eu dou palestra no MP no Brasil todo, no Judiciário, em tribunais de justiça, do que eu conheço da magistratura, do Ministério Público, assim, tem muito mais gente boa do que ruim. Muito mais. Você vê que aparecem quase que os mesmos. Assim, exatamente. E quer dar entrevista com todos, são sempre os mesmos, né? Que tem uma necessidade de visibilidade, que tem uma carência, que é um problema psicanalítico, né? É uma coisa assim... E eles até atrapalham, às vezes o promotor atrapalha o juiz porque ele denunciou, não foi aceita a denúncia ainda, né? E não estou falando de mim, não é nem meu caso, mas que você vê, ele já vai dar entrevista com tudo para constranger o juiz, né? Cara, vamos trabalhar com serenidade. Vidas humanas não podem ser destruídas dessa maneira, você tem responsabilidade com o que você está fazendo com o outro, né? E às vezes ele sabe, e o juiz, quando é assim, ruim também, ele às vezes, não, tudo bem que o tribunal depois resolva aquilo que eu fiz, né? Mas pelo menos eu tenho meu momento de glória. Meu amigo, a glória é fazer o bem.
Agora não é Exatamente. pedra nas pessoas, não é destruir o outro, né? Então, Exatamente. eu acho, e aí, como professor, quando eu falo com os meus alunos, aí eu pego aquela série americana Olhos que Condenam, para, né, sair das discussões brasileiras, luta pela justiça, que é uma história de um monte de condenação em pena de morte de pessoas inocentes. E eu vejo, eles veem Olhos que Condenam, os alunos dizem, professor, mas como é que eles puderam fazer isso? Eu falei, vejam muito isso para vocês nunca fazerem. Nunca Exatamente. fazerem como delegado, nunca fazerem como advogado, nunca Exatamente. fazerem como, né? Sim, é bom que vocês vejam isso. É bom que vocês que desenvolva dentro de vocês uma indignação com relação a essas injustiças. A injustiça na justiça é a pior coisa que existe. Porque você vai para a justiça, você, não, aqui, eu sei que eu não fiz nada de errado, e não é isso que acontece. Exato, exatamente. E a gente tem que se encaminhar para o final. Eu só queria falar contigo sobre duas coisas antes de pedir a você que nos revele um fato interessantíssimo da sua vida. Primeiro, sobre fake news. Se você acha que existe algo que a gente possa fazer para regulamentar, para evitar, fazer com que a fake news não seja o que ainda é hoje. E a segunda pergunta, que se você quiser pode emendar, por favor, é com relação à pandemia, que você já abordou, né? Você tem feito várias coisas, mas principalmente com relação ao futuro. O que essa pandemia pode nos trazer para o futuro e qual é o futuro que você imagina próximo, por exemplo, eleições municipais? Vamos lá, Marcelo. Fake news não é um tema novo, né? Como palavra é um tema novo, mas ele é um tema... Na época de Cristo teve fake news, né? Por que ele chega tão bem recebido, né, em Jerusalém, com ramos de oliveira, e de repente uma conversa daqui, dali, lá, de repente ele vira alguém que precisaria ser crucificado, né? Eu acabei de citar Pitágoras, né, tem poucos elementos históricos da vida dele, mas, né, os mais fortes mostram que ele foi queimado por uma fake news que surgiu na época, não chamava isso, alguém não foi aceito na escola dele, né, filho de um político importante ali de Samos, e eles acabam convencendo as pessoas de que ele era um bruxo e colocam fogo na escola de Pitágoras, né, ele teria morrido nesse incêndio. Então, assim, sempre houve gente espalhando isso. Só que com as redes sociais, com essa tecnologia que é maravilhosa, né, que foi feita para unir as pessoas, que fez com que muitos pais que não podiam estar com seus filhos, porque os filhos estavam trabalhando em hospitais, tomavam café juntos pelo FaceTime, que fez... Então, há uma maravilha que faz com que eu possa usar isso aqui para chegar nos meus alunos, para mostrar a Dalva de Oliveira para eles, para mostrar Os Miseráveis. Você fala assim, a máquina da emoção, ela pode emocionar. Eu sou um profundo defensor da tecnologia nas aulas, na relação com as pessoas. Isso é uma maravilha. Por outro lado, isso é um canhão. É um canhão que a gente tem que atuar com uma responsabilidade. Agora, acabou de sair um documentário chamado O Dilema das Redes, né? Tem um outro, que é o Privacidade Hackeada, que é muito importante as pessoas verem, que é o que se faz com esses dados que as pessoas têm, né? Como é que você, com base nesses dados, é mais fácil você espalhar o ódio. De uma hora para outra, uma cidade no interior da Inglaterra começa a dizer que o maior problema que eles têm são os refugiados. E aí vai uma jornalista lá, né, e começa a entrevistá-los, assim, o refugiado é o maior problema, tal. Por isso que eles votaram, né, pelo Brexit, pela saída, né? Mas onde eles moram, os refugiados? Tá cheio na cidade toda. Cidade de 5 mil habitantes não tem nenhum refugiado. Mas todo mundo repetindo a mesma coisa. Isso vai gerando, né, um negócio... e é muito triste, às vezes, a irresponsabilidade de alguns governantes que, ao invés de darem um exemplo contra a fake news, eles divulgam as fake news, né? Então, eu acho que essa é uma discussão mundial. Uma legislação nacional não resolve isso, né? Você precisa ter um pacto internacional mesmo de o que a gente faz com esses dados, como é que a gente compreende a relação ser humano e máquina. Hoje você tem experiências que você tem um dispositivo que você coloca nos alunos e você consegue, você professor do outro lado, saber se ele está prestando atenção ou não. Aí você diz, isso é bom ou é ruim? A gente está brincando aqui de ler a mente das pessoas, isso está indo contra a minha liberdade ou não? Tem um dos episódios do Black Mirror, que eu trabalho com os meus alunos, que uma mãe coloca um chip na cabeça da filha para tomar conta dela. Assim, a boa vontade da mãe é imensa, eu não quero que a minha filha se perca, então eu quero ver o que ela está fazendo. Mas é uma tragédia, porque você deixa de ter uma existência, acabou a liberdade.
Então, esse é o grande tema do momento, assim, como é que a neurociência com a ética, com o direito, vão discutir fake news, pós-verdade, utilização de dados, tal, para construir uma sociedade em que isso nos ajude, não nos atrapalhe. Isso é feito para ajudar. Avião foi feito para ajudar, ele também é usado em guerra, mas ele foi feito para ajudar. Redes sociais é para fazer amigo, não é para espalhar ódio. Então, como é que eu consigo ponderar isso? A pandemia, eu tinha uma ilusão, talvez, de que as pessoas fossem sair muito melhores da pandemia. Hoje eu não tenho essa ilusão. Eu acho que algumas pessoas vão sair melhores, mas como eu sou alguém que acredita no ser humano, eu estou citando muito Monteiro Lobato, porque eu estou escrevendo sobre Monteiro Lobato agora. É uma coleção de escritores que escrevem sobre escritores, e Monteiro Lobato chegou uma época que ele fala assim, não quero mais escrever para adulto. Porque não adianta, eu quero cuidar da semente, assim. E eu estou muito com isso também, eu quero ampliar essa minha relação com as crianças, porque está ali, né? É a água na nascente. Nenhuma água nasce suja, né? Ela vai ficando suja porque depositam sujeiras nela. Então, acho que você tem que ter essa dimensão da nascente, né? Uma pergunta, eu já emendo na outra? Já Uma emenda a história que eu eleição não contei? municipal, é isso? Hã? Não. A eleição municipal, como é que você está vendo? Só para a gente, rapidamente, assim. Eleição municipal, eu acho que a gente vai ter uma bagunça muito grande pela quantidade de partidos que nós temos, né? Eu acho muito ruim você ter tantos partidos assim. Eu não consigo compreender como é que você identifica 30 ideologias, 40 ideologias. Assim, eu acho que isso atrapalha muito o eleitor, muito, né? É uma pena, a gente teve uma possibilidade lá, eu era favorável àquela Reforma cláusula eleitoral. inicial, né? Assim, você olha nas grandes democracias, né? Os partidos, assim, se você é muita confusão na cabeça do eleitor, né? Como é que ele vai conseguir identificar aquilo que ele quer, né? Não vai ser uma eleição simples, porque os novos terão muita dificuldade por causa da pandemia mesmo, mas eu acho que é um desafio nosso, né? Os formadores de opinião, de falar assim, ó, eu não vou dizer votem nesse ou naquele vereador, mas vamos explicar o que faz um vereador, né? Porque se o vereador prometeu uma coisa que não tenha nada a ver com o que seja ser vereador, então não vote nele, né? Leve a sério esse tema. Mas a gente chega no final do programa lamentando muito, porque é uma vida muito rica, a gente teria horas e horas de programa. Eu fico profundamente feliz e lhe pergunto, como a gente faz em todos os programas, revele para nós algo que você nunca revelou, que você nunca contou para as pessoas publicamente, tudo. Conte um caos seu para nós. Olha, eu vou falar de um desejo, então. É muito interessante assim. Eu tenho dois ofícios que, para mim, são muito dignos na minha vida, que eu quero fazer até o último dia da minha vida, que é ser escritor e ser professor. Para mim, são né, dois ofícios que me dignificam, assim, né? Ser professor é você professar na sala de aula a sua vida, a sua história, a sua crença, né? É você olhar para o aluno e acreditar nele, é você abrir as janelas das possibilidades, é você perceber as transformações, né? Eu fico tão feliz quando encontro um ex-aluno e falo assim, nossa, o senhor mudou a minha vida, aquele dia... Então, ser professor me realiza profundamente. Ser escritor também. Poder criar personagens, poder chegar numa escola, ver uma criança e falar assim, por que você fez isso com o Abacaxi-Mildo? Por quê? Eu não gostei. Sim, ver que aquele abacaxi-mildo tocou no lugar que eu queria que tocasse, né? Ver que o pequeno filósofo chegou. É tão prazeroso isso. Mas eu tenho um sonho que assim, é engraçado, né? Se eu pudesse viver uma outra vida, que eu acho que é algo lindo das profissões, lindo, e que eu não sou, embora eu gravei um CD que vendeu muito, que é ser cantor. Eu acho tão lindo. Eu vou lendo Nietzsche, Schopenhauer, né? E a música, ela tem um poder extraordinário. Mas foi um talento que eu não desenvolvi. Eu canto em palestras, tal assim, mas eu não poderia ser um cantor. E eu acho o máximo, assim, às vezes, e eu gosto de cantores de momentos diferentes. Eu escrevi uma peça sobre Nelson Gonçalves, né, sobre o centenário dele, e eu fiquei fascinado com a vida dele, e eu vou me debruçando, aí eu vou, né, trabalhar com os meus alunos, aí eu misturo o Edgar Allan Poe, um conto, com uma música do Queen.
o Fred Mercury cantando aquele Love of My Life, né? Como é que... E aí as pessoas aqui, porque eu acho que a música, ela é a linguagem que aproxima a gente de Deus. A música, ela toca de um jeito, assim... Eu toco piano, né? Eu estudei piano, toco um pouco de violão, mas eu não sou um bom pianista, nem toco bem violão, toco para brincar. Mas eu acho que se eu tivesse uma outra chance, assim, algo que eu não desenvolvi e que eu acho que é uma ponte de proximidade com Deus, é a música. Mas se você não tem uma revelação para nos contar, porque você tem muitas revelações, foram muitas experiências no parlamento, nas secretarias, como vereador, várias coisas. Como você prefere não nos revelar especificamente algum fato, então cante um trecho de algo que você gosta muito. Você falou de Nelson Gonçalves, ele tem uma música que deve te tocar, que me toca também, que é Naquela Mesa, quando ele fala do pai, que é uma coisa extraordinária. Agora, vamos fechar então, já que você não quis nos revelar algo, vamos fechar com você cantando alguma coisa. Escolha algo que você queira e cante para nós. Eu não pensei que era revelar um algo, eu pensei que era um desejo, que era revelar um desejo. Então você revelou um desejo, mas revele um fato que você vivenciou, revele um fato que você teve com o Alckmin, com o Montoro, que você nunca revelou, com o Covas, com o Haddad, na secretaria, na Câmara, algo que você teve de muito interessante na sua vida, que as pessoas não sabem, que você nunca revelou. Olha, o Montoro, ele tinha uma marca tão grande assim de simplicidade, né? Tem muitos fatos, assim, não sei se revelação, né, do que eu vivi. Nossa, estou me lembrando de historinhas dele. Alguma conversa que você foi teve. Para Roseira, ele estava falando uma coisa chamada JULAD, Juventude Latino-Americana pela Democracia. Era um momento de jovens, ele tinha fundado a ILAN, que era o LAN, né, União Latino-Americana de Mulheres, que a dona Lucy que presidia, o ILAN, que era o Instituto, né, Latino-Americano, e estava fundando a JULAD. E a gente chegou lá e acho que tinha 4 jovens, né? E ele fez uma palestra de quase 2 horas, né? Ele falava assim, nós precisamos nos unir, porque se estivermos juntos, essa juventude, o futuro não sei o quê, tal, tal. Nossa, eu fiquei tão fascinado com aquilo, né? Porque eu tinha 18, 19 anos, assim, acho que eu nem daria palestra, teria ido embora, né? Aí eu falei, o governador, o senhor ficou dizendo, né, nos unir, né? Pareciam 1000 pessoas, né? Ele falou, mas cada ser humano tem 1000 mundos dentro dele, isso é de Teilhard de Chardin. Cada um são 1000 mundos, pelo menos. A gente tem a complexidade de 1000 mundos, né? E é interessante que depois, né, eu contei isso para o Alckmin, ele me contou uma coisa parecida num evento político que foi há pouca gente, e o Montoro foi na mesma linha, né? Então ele tinha uma crença tão grande ali no humano, não importa se tem 5.000 me ouvindo, ou 2, ou 3, ou 5. Faça o que você acredite, né? Cada ser humano tem uma dimensão do sagrado, né? Veja que nesse momento em que tinham 4, um deles deixa registrada essa história para a eternidade. Tá vendo? E 1 milhão de pessoas um dia verão. Saber disso, né? Agora, canta para nós uma música que você gosta. Vamos terminar com você cantando alguma coisa? Eu não sou tão afinado assim. Não tem problema nenhum, não se preocupe com isso. Você é meu amigo e os nossos telespectadores são nossos amigos. As músicas que eu faço os professores cantar, porque eu mais animo que canto, né? Uma música que eu acho linda, que tem a ver com o caminhar da gente, né? Pixinguinha, carinhoso. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foge de mim. Ô, Gabriel, receba meu abraço apertado, afetuoso e saudoso. Obrigado. É um querido amigo. A honra é minha de poder deixar a tua história registrada e poder mostrar para as pessoas que vão nos assistir. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. De nome e de alma, né? Então, por Pelo isso que menos no nome. Pelo menos no nome. Muito obrigado, viu, Gabriel?
tenho uma admiração e um querer bem muito grande, viu? Muito grande. Estou muito feliz mesmo. É recíproco, você sabe, né? Obrigado. No nosso caso, namoro à primeira vista. É verdade, é verdade. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, querido.